Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Charbô Casagrande. Estamos aqui mais uma vez no Pod Doc. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente interessante para muitas pessoas. Redução do metabolismo após os 40 anos. Dificuldade de perder peso. Emagrecimento saudável depois dos 40 anos, onde muitas pessoas têm dificuldade. E nada melhor do que trazer o meu amigo e referência nacional e internacional em emagrecimento e qualidade de vida e atividade física através da ativação do seu metabolismo. Meu amigo e irmão Zanon, mais uma vez, obrigado pela presença, irmão. Você já veio aqui e tá de novo, cara. Obrigado pela disposição em vir falar aí para os nossos telespectadores. Obrigado, meu irmão. Prazer estar contigo aqui mais uma vez. Falar do que a gente ama, do que a gente faz e transformar vidas, né? Essa é a nossa missão aqui na Terra. Amém, irmão. Vamos lá. Irmão, fala pra mim. Por que é tão difícil emagrecer depois dos 40 anos? A gente escuta muitas pessoas falarem: ah, doutor, mas tá difícil, é os meus hormônios. Cara, e todo dia a gente vê os pacientes procurando nós médicos, né? Querendo culpar alguém. Ah, é a minha tireoide, é o meu sono, é os meus hormônios que estão ruins. E muitas vezes o exame em si, né, tem alterações hormonais sutis que não justificam a dificuldade que essas pessoas têm em perder peso. Qual é a tua visão, irmão? A minha visão é a seguinte. A maioria das pessoas, quando pensa em emagrecimento, pensa só em restrição calórica. Só restrição calórica, fazendo uma conta apenas matemática, onde é só comer menos e gastar mais. Com o passar dos anos, há essa redução dos hormônios, do metabolismo, e essa apenas restrição calórica, eles não entendem que ela também afeta os teus hormônios, o teu metabolismo. Enquanto menos você come, o teu metabolismo fica mais lento pela termogênese adaptativa. Então é uma ilusão você achar que é apenas matemática. Então a pessoa emagrece e engorda. Sem considerar que a maioria das pessoas pensa só na parte matemática da fisiologia e não pensa também na parte emocional, psicológica, de excesso de restrição, onde a pessoa passa um tempo em restrição e não consegue manter aquilo a longo tempo. Então ela fica em restrição, come tudo que vê. Fica em restrição, come tudo que vê. Vive no 8, no 80 e não consegue entender o meio de caminho que faça ela emagrecer. Muitas vezes de forma mais lenta, mas a longo prazo. E ela só pensa no exercício como forma de gastar mais calorias. Mas esquece que o exercício também trabalha dentro do seu corpo, ativando hormônios, acelerando o metabolismo, construindo músculo. Então a minha visão é: o que as pessoas, maioria das vezes, erram e não conseguem fazer é pensar apenas em calorias. O nosso corpo é muito mais que calorias quando pensamos em emagrecer. E existem estratégias diferentes quando você tem 20 anos, quando você tem 40, quando você tem 60, quando você tem 80. É saber adaptar qual a melhor estratégia para você. A gente vê os pacientes simplesmente querendo comer menos, né? E às vezes até sem acompanhamento nutricional. E aí é o que você falou, né? Restringe demais, não consegue manter compulsão. E aí a gente entende hoje que as nossas emoções atrapalham muito essa aderência a se alimentar bem. Além do que, a cultura de hoje é fast food. Comer fácil e comer gostosinho, né? É o que a gente chama de apetite hedônico. As pessoas quererem ter prazer no que come. Come por prazer, porque eu como isso, me faz bem. Não consigo ficar sem isso. E aí as pessoas têm grande dificuldade de emagrecer, porque entra em restrição, não consegue manter compulsão. E é o que você falou, né? Tá sempre no 8 ou 80. Como é que você vê a parte de emoções e manutenção para seguir uma dieta? Eu acredito em duas vertentes que andam juntas. Uma é sem restrição e outra, você não é mais criança, você já tem 40 anos. Você tem que saber que tem a hora que você tem que comer o que você precisa comer e não o que você quer. A vida não é prazer o tempo todo, você não tem que fazer o que gosta o tempo todo. Meu pai sempre me ensinou, primeiro a obrigação, depois a diversão. Você seguiu a tua alimentação adequada durante toda a semana, pode ter uma exceção, uma saída para adequar melhor a sua mente ao seu prazer e você ter prazer. Mas a vida não foi feita para o prazer
o tempo todo. A gente tá no mundo agora da internet de tudo rápido, fácil e confortável. E esquece que as grandes coisas da vida são conquistadas fora da zona de conforto. Quando você entende que prazer não é a mesma coisa que felicidade, é que você começa a ter resultado em absolutamente tudo na vida. Por quê? Prazer é sexo durante o sexo. É prazer. Comer alguma coisa gostosa, doce. É prazer. Sair com os amigos, tomar uma cerveja. É prazer. Mas o que é felicidade? Felicidade é construir uma família. Felicidade é saber que aquilo que você faz da tua rotina, você está evoluindo como ser humano. Você está construindo. Felicidade é você, depois de 6 anos estudando, se tornar médico. Não foi através do prazer que você se tornou médico. Foi através de muita luta, muito estudo, muita batalha. As pessoas estão acostumadas só com prazer. Eu acredito que a felicidade está em você passar pelos desafios, ultrapassar os desafios, para você ter orgulho da vida que você está vivendo. Então, o prazer, ele vem através da superação. E depois que você tem a superação e está vivendo em prol da evolução e da superação, você pode ter momentos de prazer. Na alimentação é a mesma coisa. Você tem momentos onde você precisa comer o que você tem que comer. E tem momentos que você não precisa. E é aí que vem a estratégia alimentar para equilibrar tudo isso. Muita gente, quando eu falo no Instagram, toma Coca-Cola zero. Isso é um lixo, isso é horrível. Eu concordo. É um lixo. Não faz bem para a saúde. Come um chocolatinho. É um lixo, não faz bem para a saúde. Não é. Mas se a pessoa come de manhã o café da manhã certinho, o almoço dela certinho, e naquele momento ela toma Coca zero, porque ali dá aquele equilíbrio do prazer dela, do doce, e ela não tá se sentindo fazendo uma dieta mais apertada. Come um chocolatinho depois, faz o jantar certo. Tá emagrecendo, fazendo exercício, fazendo isso, mesmo tendo momentos não saudáveis ali, se ela emagreceu, ela se tornou mais saudável. Porém, se você corta todos os momentos de prazer dela durante o dia, da alimentação dela, tudo que ela gosta, ela não consegue entender o porquê ela está fazendo aquilo e ela não tem prazer em nenhum momento. Então, ela larga fácil. Então, a estratégia é, saiba que você não tem que sentir prazer o tempo todo, mas você tem que ter pontos de apoio para que você faça isso por mais tempo. Adesão e sustentabilidade da dieta. É isso que eu acredito que é o grande passo para emagrecer e se manter magro. Top, irmão. E veja, na tua fala, você falou algumas vezes em prazer, né? Que é o que as pessoas mais procuram hoje. E aí o que mais atrapalha que a gente vê é a procura de prazeres momentâneos. É as pessoas não conseguirem vencer aquele prazer do agora. Que se eu não comer isso agora, eu vou conquistar algo maior depois. Eu não vou me expor isso agora e vou conquistar algo depois. Então, quando as pessoas... E o mundo tem dificultado muito isso, né? O mundo acelerado, pensamento acelerado. Parece que quanto mais tecnologia, mais informação e menos tempo a gente tem, o que é incrível, né? Antigamente, as nossas vós tinham que lavar roupa no rio. No rio, é isso mesmo. Hoje em dia, tá cada vez mais fácil, tem avião pra gente cruzar o oceano e parece que cada dia o dia está menor. Então esse acelero de pensamento tem feito muitas pessoas terem dificuldade de fugir dos prazeres imediatos. Tem um livro muito legal que é o Motorista e o Milionário, que é a teoria dos bombons. Cara, maravilhoso o livro. Leia, Motorista e o Milionário. É sobre isso. É sobre você economizar um bombom aqui agora, que me daria um prazer maravilhoso hoje, mas que no decorrer do tempo, quantos bombons eu economizar, nesse livro é sobre dinheiro, né? Sobra mais dinheiro para ele, escapando de prazeres imediatos. Mas hoje as pessoas não veem isso, né? Elas querem, não importa o que vai acontecer lá, o que importa é o agora. Agora eu quero que isso me satisfaça. E muitas vezes não conseguem conquistar nada na vida. Exatamente. Atividade física não é diferente, né? Bate muito no emocional. Pessoas que estão sedentárias, que estão paradas e muitas vezes precisam romper essa barreira porque às vezes não gostam ou porque acham que tem falta de tempo ou qualquer outra desculpinha que eles inventam, né? Nós mesmos inventamos, Nós inventamos também, para poder escapar de alguma coisa, né? Que a gente não queira fazer. E aí essa fuga procurando sempre o prazer imediato,
perdendo a maior recompensa que vem depois, né? Com exercícios, Zanon, como é que você vê isso de tentar romper essa barreira do emocional de muitas pessoas que querem emagrecer? Eu comparo muito com o parar de fumar, né? O fumante hoje, eu falo em autoconsciência. Enquanto ele não entender que ele precisa parar de fumar e que faz mal para a saúde, ele nem dá o primeiro passo. A hora que ele entendeu isso, ele começa. E aí começa uma guerra, né? Que é disciplina, prioridade e manutenção, né? Disso. Como é que você vê isso para atividade física e como você pensa em estimular isso para os nossos quarentões aí que... Nós somos quarentões, né, Somos irmão? quarentões. Estamos na melhor fase. Melhor fase da vida. E aí, como fazer isso? Como é que você rompe essa barreira com as pessoas que já passaram dos 40, já sabem que quer emagrecer, eles já sabem da necessidade de... Como romper essa barreira com eles? Eu sempre gosto de falar, a parte mais difícil é você iniciar o exercício. Eu me lembro uma vez que eu fui aqui na Cachoeira do Panelão. Era jovem. Cheguei lá, desci tudo e tem 2 pontos para pular. Tem um ponto médio e tem um ponto bem alto. Chuta que deve ter uns 10 metros. Já foi lá ou não? Já fui. Acho que tem uns 10 metros de altura. Muito legal, muito legal. Acho que tem uns 10 metros de altura. Eu fui faz uns 12 anos para mais. E a gente cheguei lá embaixo, vi a galera pulando, um monte de gente pulando do meio e alguns pulando lá de cima. Eu falei, eu vou pular, falei pra Ana. Ela falou, vai em qual? Eu falei, eu sou foda. Vou lá no de cima dela, duvido. Daí eu peguei e fui lá no de cima. E a gente quer muitas coisas. E eu peguei, fui e subi. Quando eu cheguei lá em cima, eu olhei pra baixo, bateu o desespero. Falei, caraca. O que eu tô fazendo aqui? Eu vou ter que me jogar daqui até lá. E muitas vezes é isso que ocorre na hora de emagrecer. Você fala, eu quero. Daí você prepara. Vou fazer exercícios. Você fala, pra quê? Eu sei que vai ser difícil. Eu tenho que perder 15 quilos. Você não pensa em 1 quilo que você tem que perder. Você pensa nos 15 quilos. Então você fica pensando, caraca, quanto trabalho que eu tenho pela frente. E muitas vezes isso faz você desistir. E eu lá em cima da cachoeira, olhei para baixo, voltei. Olhei para baixo, voltei. Olhei para baixo. Falei, não, eu vou voltar, eu vou descer. Eu falei, não, vai ficar feio se eu descer, né? Daí eu peguei e parei de pensar. Limpa a mente e se joga. Fui e me joguei. Pulei uma única vez, não voltei mais e nem vou pular de volta, não. Não tem porquê mais hoje em dia, não precisa provar mais nada pra ninguém. Muito radical. Muito radical pra hoje em dia. Mas é justamente isso, a gente pensa demais antes de iniciar, algo que muitas vezes é bom pra gente, porque a gente fica sofrendo por antecedência daquilo que vai acontecer. E depois que você pula, você percebe que é só um início e que depois dali acabou. É só continuar fazendo. Então, muitas vezes, para iniciar, tudo que você precisa é limpa sua mente e inicia. Porque você vai se arrepender. Só que você vai se arrepender de não ter começado antes. Você vai se arrepender de não ter feito antes isso. Porque quando você estiver no processo e estiver tendo resultado, você vai querer ter feito. E é você entender que cada dificuldade que você sente é uma opção. Uma opção de você seguir pelo orgulho da sua história. É uma opção de você usar a dificuldade como superação ou você usar a dificuldade como justificativa para o seu fracasso. E o que a maioria das pessoas fazem? Usa a dificuldade como justificativa do fracasso para dizer que aquilo não foi culpa delas e aquilo não sobrecarregar a mente falando, não, é minha culpa que eu não estou conseguindo fazer isso. E onde o primeiro passo para emagrecer é você assumir a responsabilidade que é a sua culpa que você não está fazendo. Que você precisa fazer mais por você. Entender por quê e por quem que você está fazendo isso. Por quê? Para você ter uma vida mais saudável, para você ter mais energia, mais disposição, para você viver de verdade. Porque tem muita gente que morre entre 40 e 50 anos, mas é enterrada lá só aos 80. Passa final de semana inteiro em casa, na frente da televisão, assistindo futebol. Ou pior ainda, jogando videogame com 40, 50 anos. Que vergonha, né, cara? Que vergonha. Que vergonha, né, cara? Que vergonha. Cara, e acontece.
Quem está sendo essa pessoa para os seus filhos? É isso. O porquê e o porquê. Que tem estudos que colocam que não é genética você emagrecer, estar obeso, estar magro. 3% é genético, o resto é comportamento, são hábitos. Então, se teu pai é obeso, você é obeso, o teu filho vai ser obeso por comportamento do que ele aprendeu com você, do que ele espelhou em você. E filhos homens tem uma porção maior que fica obeso decorrente de ter pais obesos. E mães obesas tem uma proporção maior de ter filhas obesas. Por quê? Porque se espelha em comportamento. Eles espelham o nosso comportamento. Então é você entender que se você é obeso e teu filho lá na frente vai ter problema de saúde, teu filho lá na frente vai ter problema com a sua autoestima, teu filho lá na frente vai ter muitos problemas, desculpa falar, mas é por sua culpa. Culpa é pesado, por sua responsabilidade. E se você quiser, você pode quebrar esse vínculo agora mesmo. É uma questão de escolha. É difícil? É. Não estamos aqui para falar que é fácil. Mas aí, lá na frente vai valer a pena ou não? E o que eu digo mais, lá na frente, quando eu for velhinho, eu quero que meus filhos olhem para o pai deles, para a história do pai deles, com orgulho ou com pena. Eu penso isso sempre, por quê e por quê? Eu quero que eles olhem com orgulho e falem, cara, meu pai foi foda. Eu não sei o que vocês querem, mas pensa, o que você quer que teu filho pense de você? Isso reflete como você leva a vida. Como você leva a vida com saúde, na parte financeira, como honestidade, como princípios. Porque não adianta nada o que você vai ensinar para ele. Tudo que importa é o que você vai mostrar para ele e ele vai copiar os seus comportamentos, seus princípios e suas atitudes. Não é o que a gente fala, né? É o que a gente faz. É guiar pelo exemplo e não dizendo faça isso ou faça aquilo, né? Nós já vamos entrar nesse assunto de filho aí que a gente gosta de falar. A gente gosta. Você gosta mais do que eu, porque você tem 3, né? 3. Dá tempo aí, eu tenho 2, mas ele gosta ainda, mais. Dá tempo, meu irmão. Cara, eu queria mais um, mas a Lu ainda não quer, mas eu vou convencer ela ainda. Lu, só mais um. Vamos só lá. Mais um, Lu, só mais um. Mas voltando lá na tua fala, irmão, uma coisa que me veio aqui, eu achei legal, foi você subiu lá em cima, né? No ponto mais alto. E talvez esse seja o cara que está pensando em perder 15 quilos de uma vez só. É muito mais desafiador, né? E aí, se mudar o pensamento, né? Será que eu não vou no primeiro andar, dar primeiro um pulinho? Aí depois, nossa, isso foi fácil. Segundo andar, outro pulinho. Então, você falou isso, na verdade, né? Foi o que você falou, que é, em vez de focar nos 15 quilos, foca no seu primeiro quilo. Foca no seu segundo quilo. E vai mudando hábitos, vai mudando o seu apego com o exercício, né? O gostar de fazer exercício. Ah, mas eu não gosto de ir na academia. Zanon, pronto, ele aqui, ó. Treino em casa. O cara é especialista em treino em casa. Referência mundial nisso. O protocolo dele é sensacional. Então, olhar para um prazo menor, né? Exatamente. Começar a vencer e ser grato e comemorar cada vitória. Cada vitória. Uma coisa que eu gosto de falar, cara, você fica olhando pro exercício como uma coisa ruim, sempre vai ser ruim fazer ele se você pensar e ficar olhando ele como algo ruim. Muda a vertente do seu pensamento e o que você sente com o exercício. Não tô falando que é para você gostar do exercício, mas para de reclamar menos, reclama menos do exercício. Reclamar é contaminar, se você vive reclamando, uma hora você vai parar de fazer. Fala, opa, meu desafio do dia. Meu momento de me desafiar. Meu momento de fazer algo que eu preciso fazer, não estou com vontade. Porque meninos fazem o que gostam. Homens fazem o que precisa ser feito. Você é um homem ou um menino? Cara, e reclamação não tem coisa pior que reclamação, né? Se a gente for falar em inteligência emocional, o Paulo Vieira, que é referência, vai falar sobre as narrativas, né? O que a gente fala é o que está cheio no nosso coração. Exatamente. E é o que a gente nutre o nosso cérebro. Então, se eu só reclamo, cara, não vai funcionar. E você só vai atrair pensamentos ruins e você não vai conquistar o que deveria. Pensando no emocional. E na parte espiritual ainda, cara, o povo judeu ficou 40 anos no deserto simplesmente porque reclamou, cara. Reclamou e foi desobediente, né? Então, o cara que vai
reclamando por exercício, que ele não começar assim, ok, porque tá difícil, é diferente, mas em algum momento ele precisa quebrar essa barreira da reclamação. Sim. Porque senão, num curto prazo de tempo ou médio, ele vai acabar desistindo. Se ele só olha coisa ruim naquilo, ele não vai se manter fazendo algo ruim. Isso é contra a nossa sobrevivência. Se eu vejo que isso é ruim, se eu não gosto disso, eu vou inconscientemente montar N estratégias para me sabotar. É isso que vai acontecer. Procrastinação e autossabotagem. O cara vai parar. Então, ou ele muda a narrativa, ou ele vai acabar parando de fazer atividade física. Eu gosto de trazer até meu próprio pensamento quando eu vou treinar. Eu não gosto de treinar, Chamo. Falar a verdade, eu não gosto de treinar. Você não gosta, Eu não gosto de treinar. Você Não gosta, gosto. cara. Não gosto de treinar. Vai pro Gil, você vai no seu Cara, nem jiu-jitsu eu gosto e pilates muito. e jump. Não, pilates não. Jump também não, né? Beach tênis. Não, ainda? Não, ainda não. Ainda não. Eu já fui, porque a Lu, viciada no beach tênis, já me levou, mas eu fui por ela. Então, cara, pra falar a verdade, eu não gosto de treinar. Mas eu vou treinar pelo momento que eu coloco. É a minha hora do desafio, é a minha hora de me tornar mais forte, é a hora de fazer aquilo que eu não quero fazer, é a hora de me fortalecer. É tudo o pensamento que eu fico colocando. É a hora do guerreiro, de me fazer. Cara, eu vou pro jiu-jitsu pra apanhar. Queira ou não queira, você apanha, você amassa o teu ego lá dentro, você deixa de lado e fala, opa, como que eu posso me tornar mais forte? Como que eu posso me tornar um homem mais forte? Como que eu posso me tornar uma pessoa mais resiliente? E é aquela hora do exercício que eu me coloco em desafio. Qual que é o meu desafio de hoje? Qual que é o meu desafio de hoje? O que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que quebrar hoje? Qual que é a minha próxima barreira? E assim eu vou me desafiando todo dia. E muitas vezes o desafio é só fazer. Ai, hoje eu não queria fazer. Mas o desafio de hoje é fazer. E é nesse caso que você vai sempre criando uma narrativa do bem para fazer aquilo que precisa ser feito, que você consegue manter isso a longo prazo. Ah, eu sou disciplinado. Não existe disciplinado. O que existe é comprometido. A disciplina é só uma consequência do comprometimento. E o comprometimento é entender por quê e por quem você está fazendo. Top. É isso, cara. É sobre isso. E uma coisa que você falou agora há pouco foi sobre os hormônios e atividade física, né? E a gente vê que a massa muscular, como a gordura, hoje é considerado órgãos endócrinos, né? Exatamente. E a gordura é um produtor de citocinas inflamatórias, o que inflama mais o nosso corpo. Corpo inflamado é intestino que não funciona, é sono ruim, é ansiedade, é depressão, porque altera a produção de neurotransmissores também. E a massa muscular é o contrário, exatamente o contrário. Produz citocinas anti-inflamatórias, entre elas a irisina. E isso faz com que desinflame o nosso corpo, né? Então, quando a gente entende que o exercício físico ele é uma melhoria do nosso sistema imune, endócrino e metabólico, cara, eu vejo como obrigação. Então, é o que você falou, mesmo não gostando, tem que ir. Você falou do componente emocional, eu estou falando do componente médico, físico, fisiológico, né? Onde é essencial uma massa muscular pensando em um envelhecer saudável. Né? Os pacientes vêm muito pensando na estética. Né? Aqui a gente tem um serviço de estética muito amplo, onde eu faço também. Mas quando eu vou ver e conversar com o paciente, tem muita coisa errada, cara. Muita. E eu explico isso. Você quer emagrecer para poder ficar mais bonita ou bonito, mas o fato de você perder gordura e ganhar massa muscular vai fazer você viver mais e melhor. E melhor. Que é a longevidade, né? E aí a gente chega em outro tema que eu sempre falo para eles. Quando eles falam que não gostam de atividade física. Eu falo assim, ou você começa agora, ou daqui a alguns anos você não levanta do sofá. Porque não faz atividade. Está acima do peso, perdendo massa muscular, fazendo restrições calóricas sem acompanhamento. E aí mantém-se ganhando gordura, perdendo massa muscular, e a perda de massa muscular chama sarcopenia, né? E a fraqueza muscular vai fazer com que a pessoa daqui a pouco, chegando aos 60, não levante mais do sofá às vezes sozinha. Eu falo pior, Charbon. Hoje, eu publiquei hoje a respeito sobre exercício, sobre alimentação, e um comentário que veio foi: que diferença faz se vamos morrer do mesmo jeito?
Eu respondi assim, sabe qual que é a diferença? Eu lá, quando for idoso, eu quero limpar minha própria bunda. Não quero ninguém limpando a bunda por mim. Porque a gente não sabe quanto vai morrer. Não é sobre o quanto você vai viver a mais. É sobre o como você vai viver a mais. Eu quero estar com 60, 70, 80, 90, cheio de energia, cheio de vitalidade. E queira ou não queira, não é nem a dieta. É o exercício que te traz essa vitalidade. É o exercício que libera esses neurotransmissores para te dar vitalidade. E quanto mais exercício você faz, mais você aumenta a sua massa muscular. A alimentação nenhuma isolada vai aumentar a massa muscular. Pode até estabilizar a perda de massa muscular, mas sem o exercício não vai aumentar a tua massa muscular. Por isso que o exercício é tão importante quanto a alimentação. Então, você não vai manter massa muscular. Isso falou é legal. E quanto mais exercício você faz e mais você adequa a sua alimentação, mais gordura você perde. Mais gordura perdendo, menos hormônios ruins e menos coisas ruins são liberadas no seu corpo, consequentemente aumenta a sua testosterona, acelera o teu metabolismo e você tem mais resultado, aumentando mais sua massa magra, que também vai te dar mais resultado e vira um ciclo virtuoso. E esse que eu bato tanto e sou contra a dieta restritiva. A dieta restritiva, que todo mundo fala que emagrecer é só fechar a boca, te leva para o ciclo vicioso. Tua dieta restritiva 100% saudável, sem exercício, vai te fazer perder gordura um pouco, mas vai te fazer perder massa muscular, porque você não está fazendo exercício. Por isso que eu falo, é só fechar a boca. Não é só fechar a boca. É você adequar o que você precisa para essa fase. Quando você tinha 20 anos, tudo bem. Teus hormônios estavam a 1000. Você fechava a boca, mas não perdia massa muscular. Os 40 mudou. Se você não entender que a estratégia que você necessita agora é diferente, você vai viver naquele ciclo. Emagrece, engorda, emagrece, engorda. Cada vez com menos massa muscular e com mais gordura no final do ciclo. E aí, cada vez menos saúde, né? Cada Se eu vez tenho menos mais saúde. gordura e menos massa muscular, menos saúde, né? E você falou uma coisa legal que a gente vê acontecendo muito hoje, né? As pessoas, a partir dos 40, 50 anos, começam a ganhar doenças. E aí, como é que eu quero viver até os 80? Como você falou, limpando a minha bunda sozinho, levantando da cadeira sozinho, tendo independência física, emocional, financeira, em todas as áreas da minha vida, ou com dependência, tomando um monte de remédio e cirurgia. Eu brinco de falar com os pacientes, como é que você quer chegar nos teus... Depende da idade que ele vem, né? Se é 60, eu falo 70, se é 50, eu falo 60. Que é chegar lá com saúde ou igual a minha nona, que faltava espaço em cima da geladeira, porque na época dela não era embutido, né? Era no meio da cozinha, ficava a geladeira. Em cima da geladeira estava cheio de remédio. Já não tinha mais espaço, ela comprou um freezer para poder colocar em cima do freezer. Era muito remédio que minha nona tomava, cara. Ela chegou com 96 anos, mas com uma qualidade de vida muito ruim. Porque não fazia atividade física. E quando a gente fala em atividade física, né, você como especialista, irmão, a gente fala em duas vertentes, né? Exercício resistido, né, onde a gente tem um maior estímulo muscular, e o exercício cardiorrespiratório, né, ou aeróbico, né, dependendo como as pessoas entendem, ou cardiovascular, né, onde a gente estimula essa frequência cardíaca para poder melhorar várias áreas da saúde. Contratilidade do coração, vasorreatividade, liberação de hormônios e citocinas e ativação da produção de hormônios. Como é que você estimula nos seus pacientes, nos seus atletas, essas duas vias de atividade física? Eu vim da área da luta, passei por muito tempo dentro de uma sala de musculação, tem muita gente que fala, Zanon, você é contra a musculação? Contra a musculação de nenhum jeito, mas exercício é exercício, teu corpo não sabe aonde ele está treinando, teu corpo responde a estímulos, você pode dar estímulos diferentes, existem estímulos aeróbios, né? E os estímulos resistidos, mas esses estímulos resistidos podem ser feitos dentro de casa também. Só que muitas vezes falta o conhecimento das pessoas. Que nem um trabalho de força. Força é velocidade vezes carga. Na musculação,
você aumenta sempre a carga para aumentar a força. E se você mantiver a carga sempre igual e aumentar a velocidade, você vai aumentar a força também? Então é isso que eu trago para o treino em casa que muitas pessoas não entendem. Você vai fazer o agachamento lá, 30 segundos, 1 minuto de estímulo, que é mais ou menos onde dá entre 10 e 15 repetições dentro da sala de musculação. No lugar de eu utilizar a carga aumentando, eu faço aumentar a velocidade. Mais rápido. Mais rápido. E o legal mais rápido possível, de acordo com o seu nível de aptidão física. E o legal disso, cara, quando você aumenta a velocidade, você tá também estimulando fibras tipo 2. E a parte cardiovascular, cara. Cardiovascular junto. Então, na verdade, todo exercício, ele sempre vai ter os dois, né? Sempre, porque até a caminhada ou a corrida, como é que ela acontece? Através da musculatura. Senão você não correria, né? Exatamente. Só o ossinho não correria. Então, tem uma resistência. Só que numa corrida, a proporção é muito mais aeróbio do que resistido. Né? E quando a gente vai fazer uma musculação com muito peso, é muito mais resistência e força muscular do que aeróbio. Mas aí, com os seus exercícios, você consegue fazer as duas coisas. Exatamente. Isso é muito legal, cara. Então, o que eu gosto de trazer aqui? Eu trago um método de 12 a 20 minutos para a pessoa fazer em casa, intercalando exercícios resistidos em estímulos mais metabólicos, mais repetição, mais velocidade, menor descanso, junto com exercícios aeróbios, só que feitos de forma intermitente, como de HIIT, utilizando polichinelo, sem impacto, joelhos alternados. E o que a gente entende a partir disso? Que muitas vezes, quando você faz só o exercício aeróbio tradicional, onde o foco da pessoa é aumentar as calorias gastas durante o exercício, o estímulo dele é para aumentar as calorias gastas. Isso não tem um estímulo metabólico que acelera o teu metabolismo, aumenta a tua produção de testosterona, aumenta a velocidade, né, o gasto do teu metabolismo durante o seu dia. Tem alguns estudos que mostram que uma pequena proporção chega até a diminuir a longo prazo para equilibrar a perda de peso. Enquanto você faz exercícios resistidos da musculação, tem esse estímulo muscular, onde aumenta teu músculo, aumenta a tua produção de testosterona, entre outros hormônios, GH, glucagon, adrenalina, que vai te ajudar a queimar gordura também. E a gente colocou isso dentro de um método onde você pode fazer em casa. Então, o que eu gosto de explicar para as pessoas? O foco não é gastar calorias durante o exercício. O foco é entender o porquê você está fazendo esse exercício. E por que você está fazendo exercício agora? Eu estou fazendo exercício para estimular minha produção hormonal. Eu estou fazendo esse exercício para acelerar o meu metabolismo. Ele vai gastar menos calorias durante? Vai gastar menos calorias durante. E o pós? É a mesma coisa quando você faz a musculação. Qual que é a consequência da musculação? Aumentar o teu músculo. Então, meu foco aqui não é a calorias que eu gasto. O foco aqui, no lugar de aumentar o músculo com a musculação, que também acontece aqui, é aumentar a sua produção hormonal e aumentar o seu metabolismo. Isso é legal você falar, né? Que as pessoas vão fazer o exercício pensando só em calorias. Sim. Meu Deus, cara, é inacreditável isso. É muito mais do que só perder calorias e emagrecer, pessoal. Né? A atividade física, tanto musculação, tira a musculação, exercícios resistidos. Resistidos, né? isso. Exercícios resistidos, daí abre um leque para qualquer exercício que tenha uma resistência muscular, né? Exatamente. Que são os funcionais ou qualquer exercício que fortaleça a musculatura. Mas tanto os exercícios resistidos como os exercícios aeróbicos se mostram como melhores para o envelhecimento. Por quê? Melhora os hormônios, melhora a produção de neurotransmissores, melhora a resistência vascular, ou seja, trata a pressão alta, previne hipertensão, trata a resistência insulínica que leva ao diabetes. Melhorando a parte inflamatória, eu estou prevenindo câncer, infarto, derrame. Quem faz exercício físico já está comprovado, vive mais. Exercício físico diminui a taxa de mortalidade. Então é muito mais do que só perder calorias. É muito mais só do que levantar do sofá, do que limpar a bunda, como você falou. É muito mais só limpar a bunda. É muito mais do que só limpar a bunda, né? É evitar doenças, né? O exercício físico, a atividade resistida e aeróbica faz com que você viva mais, ou seja, morra menos. Morra menos. Né? E viva melhor a longo prazo.
E é legal trazer igual da hipertensão. A hipertensão muitas vezes não te mata, mas te aleja. E você fica dependente ali pro resto da vida. E a maioria das pessoas fala, tenho hipertensão, não posso fazer exercício. O que você tem a dizer sobre isso, Charbo? Como que é? Tenho hipertensão, não posso fazer exercício. Pelo contrário, né? Aí que tem indicação de fazer exercício, né? Mas a gente vê muito a medicina tradicional e alguns até médicos, muitas vezes, cortando o exercício dos pacientes. Eu que venho da medicina esportiva e venho da ortopedia, tenho uma visão muito ampla disso. E aí, infelizmente, às vezes eu tenho que pedir para os pacientes trocarem de médico. Né? Obrigado por falar isso, porque quando eu falo isso, Charbot, me xingam lá, brigam comigo lá quando eu falo. Meu Deus. Eu falei, vai no médico inteiro. Por isso que eu mando pro Charbot aqui, galera. A visão moderna só para você ter ideia, né? A reabilitação de pacientes pós-infarto ou pós-insuficiência cardíaca grave até, a reabilitação é com exercício. Cardíacos precisam fazer exercício. Devem, não é nem podem, devem. Óbvio que muitas vezes precisa de uma orientação, o que, como e um acompanhamento de uma como progressão. fazer, e uma progressão e adaptada à sua situação, mas até pacientes recém-infartados têm indicação de fazer atividade física. Pacientes com insuficiência cardíaca, que é o coração fraco, que se fala popularmente, têm indicação de fazer exercício. Uma das melhores maneiras de se aumentar o HDL, que é o famoso colesterol bom, a melhor maneira de fazer a melhor desse colesterol é com exercício. Então, na ortopedia também, eu vejo muito isso. Na ortopedia eu tenho dor na... Você também deve ter muito isso, né? Mas na ortopedia eu tive uma vez, eu dava aula para uma aluna, na musculação até, quando personal na musculação, ela perdeu 20 quilos comigo. E ela já tinha hernia de disco, perdeu 20 quilos comigo, estava treinando tudo mais bem. E eu tenho mesmo. E ela teve um caso de ter, e nem foi durante o treino nada, teve uma crise de dor, uma crise de dor. Não, exatamente. Teve uma crise de dor, foi no médico, o médico falou, para de fazer exercício. Eu queria ver esse médico para bater nele. Porque... Para de fazer exercício, atrofia a sua musculatura, piore a sua dor, engorde de novo e volte para onde você estava, pior ainda. Flexibilidade, que também faz diferença, e volte tudo a ser o caso antigo. Então Mas precisa ter uma visão do esporte, né? Não vou criticar meus colegas médicos, os tradicionais, eles olham para a doença, né? Eles estão olhando exclusivamente para a doença. Não entendem de fisiologia do exercício, não entendem de medicina esportiva e veem isso muitas vezes como um causador. Até pode ser o causador algumas vezes. Pode ser sim. Isso é natural, né? Se eu atravessar a rua, posso torcer o tornozelo, acidentes acontecem, né? E se eu estou fazendo um exercício físico, eu posso ter uma lesão. E tá tudo bem. Pode. Só que não fazer o exercício é pior. 1 milhão de vezes pior do que fazer o exercício e se machucar. Na ortopedia, eu ouso dizer que 99% das doenças ortopédicas devem ser tratadas com atividade física. Muitas vezes com cirurgia e atividade física. Muitas vezes atividade física prevenindo a cirurgia. A própria dor nas costas, que está entre as dores mais comuns da população mundial, o principal tratamento é fortalecimento, alongamento, reequilíbrio muscular entre abdômen, dorsal, core, glúteos, alongamento da cadeia posterior, postura. Eu mesmo, cara, sou um que minha coluna não é das melhores. Apesar de não ter nada, se eu ficar fazendo uma mala de viagem assim, em cima da cama pela postura de ficar inclinado com flexão do tronco, é o suficiente para me dar uma dorzinha nas costas. Então eu não vou mais fazer mala, é isso? Eu ia fazer direito, né? Eu ajoelho, eu mudo a minha posição e eu consigo continuar fazendo aquilo de outra maneira. Então a atividade física é a mesma coisa. Se você tem dor nas costas, procure um profissional especialista para fazer adaptações e você conseguir fortalecer, porque essa é a melhor prevenção das suas dores nas costas. Exatamente. Como é que eu vejo muito você fazer isso, né, Zanon? Você tem alguns exercícios que eu vejo você fazendo adaptado, acho que esse é o termo que você usa. Eu sou um especialista natural em dor nas costas. Por que especialista natural? Em 2013, eu fiz uma espondilolistese grau 2.
Foi uma fratura, até escorregou metade para cada lado. Eu não conseguia, nessa época, foi treinando para lutar em Abu Dhabi, me lesionei, acabei não lutando, foi aí que eu encerrei a carreira no MMA. E eu não conseguia andar uma quadra durante 6 meses. Para andar uma quadra, eu parava 2 vezes de dor nas costas, de gemendo. E nessa época, eu tive que adaptar todos os exercícios que eu fazia para eu poder fazer. E foi aí que nasceu os exercícios sem impactos adaptados que eu passo. Então, quando a galera fala, Zanon, o que você entende de dor nas costas? Eu falei, cara, sobre dor nas costas, por causa de mim mesmo, eu estudei muito e apliquei muito. Então, coisas que eu aprendi sobre dor nas costas. Primeiro de tudo, estar acima do peso, a sobrecarga sobre a coluna vai aumentar a tua dor nas costas, vai piorar a tua hernia de disco, uma das piores coisas que pode acontecer. Então, por isso que o exercício é muito importante por uma coisa, já diminui a sobrecarga. 2, essa sobrecarga acontece com impacto. O que a gente pode fazer para minimizar os impactos? Foi nessa que nasceu o polichinelo sem impacto, joelhos alternados sem impacto. No lugar, na época de fazer agachamento, fazer elevação de quadril, onde eu fortalecia minha lombar, meu glúteo, minha coxa, de uma forma sem sobrecarga, sem doer. Outras coisas, alongamento. Alongamento é essencial, porque tua coluna, principalmente depois, está travada ali. Então eu, volta e meia, eu coloco até nos stories lá, minha sequência de alongamento para quando eu acordo travado. Eu acordo travado hoje em dia ainda. Eu acordei travado, eu já sei qual que é a minha sequência. De alongar posterior, de alongar glúteo, de alongar lombar, de alongar quadríceps ali, para soltar tudo. Alongo 10 minutinhos, já me solta tudo, já sai outra pessoa. E fortalecimento dos músculos mais profundos do abdômen. E você operou a coluna ou não? Não operei a coluna. O primeiro médico queria que eu operasse. Espondilolistese grau 2, né? Ou seja, tem ali uma compressão, tem uma alteração biomecânica local e você conseguiu tratar com exercício. E é sobre isso, pessoal. Né? Sobre tratar não só doenças clínicas, como eu falei, hipertensão, diabetes, infarto, insuficiência cardíaca, mas também doenças ortopédicas são tratadas com exercício. E você escapou de uma cirurgia que alguns cirurgiões até indicaram, né? Sim, indicaram primeiro, indicou. E caso falhasse o tratamento clínico, talvez fosse o melhor tratamento, né? Sim. Mas através de uma boa indicação da atividade física... Dr. Antônio Krieger, muito obrigado, né? Ela me ajudou. Krieger é meu irmão, cara. Nós estávamos juntos esse final de semana na montanha, inclusive. Abraço, Dr. Antônio. Ele que me ajudou, falou, Zanon, não, eu fui sobre 2. O primeiro falou, opera agora. O segundo falou, vamos acompanhar, vamos ver. Ele falou, Zanon, eu te conheço. Treina, fortalece, alonga, não sobe de peso, mantém treinando pro resto da vida e acompanha. Se sentir dor, alguma coisa, a gente vai acompanhando para fazer. E graças a Deus, até hoje, não precisei fazer essa cirurgia. E o Antônio, cara, é uma referência, porque todo mundo que tem dor na coluna é um caminho para ele. Porque ele tem essa visão de medicina esportiva, do reequilíbrio muscular, do fortalecimento. Então, para uma boa adaptação e uma reabilitação, precisa fazer o exercício certo, da maneira certa, para poder não complicar ainda mais. Porque se fizer o exercício errado, pode se machucar ainda mais. Né? E você tocou num assunto, cara, muito legal. A gente está falando aqui sobre envelhecer saudável, sobre comer bem, sobre fazer atividade física, sobre evitar doenças. Sobre limpar a bunda sozinho. Sobre limpar a sua bunda sozinho aos 96 anos. Né? Exatamente. E é o que todo mundo quer. Né? Envelhecer bem, chegar bem, terminar bem. Né? Terminar bem. A gente fala muito sobre começar bem. Terminar com orgulho da sua história. Começar bem, né? A gente começa bem, mas e será que vai terminar bem? Né? E eu vou mais longe, num assunto que a gente gosta muito de falar. Estamos falando aqui de nós. Sim. Ou de cada pessoa em si que está aí assistindo. Mas e quem depende de vocês? E quem depende de nós? E como nós estamos influenciando as pessoas? Porque é muito mais do que só sobre nós. Né? A gente precisa entender que nós temos esposas, amigos, parentes, filhos. Né? E aí, uma grande diferença entre herança e legado. Sim. Herança é o que a gente deixa para os nossos filhos. Geralmente, financeiramente. Né? E legado é o que a gente deixa nos nossos filhos. E você falou algumas coisas. Responsabilidades, integridade, disciplina. São coisas tão importantes. E eu costumo falar isso na minha consulta. Se essas crianças estão vendo um pai e uma mãe que comem fast food,
que fica no sofá jogando videogame ou assistindo futebol, que pede só comida e só come porcaria, que não faz atividade física. E essa criança está olhando para esse pai ou para essa mãe, que são os heróis. Sim, são os heróis. São os heróis. São os exemplos para ela seguir. Ela olha como isso. O Se os exemplo meus seguir. heróis estão fazendo assim, Esse é o certo. o que eu vou... Esse é o certo. Ela só olha, se eles fazem isso, Olha isso, cara. isso é o certo E para o que ela. nós estamos construindo? O que essa geração dos quarentões de hoje está construindo? E deixando para a próxima Se geração. a gente não mudar agora isso, essa mentalidade, e hoje já está difícil muita coisa, como é que vai ser daqui 10, 20, 30 anos? Essas crianças hoje, como vão estar? Como vai estar a sociedade? Como nós estamos influenciando os nossos filhos? É legal de colocar que eu gosto também, assim, que é pais fortes vão construir filhos fortes. Pais fracos tendem a construir filhos fracos. E quando a gente fala de força, a nossa mente e o nosso corpo andam junto. O teu corpo espelha o que você é por dentro. Muitas pessoas se acham fortes, mas dentro do hábito, onde ela muitas vezes não consegue se cuidar, muitas vezes é duvidoso. Será que realmente é forte? Porque se fosse forte, estava enfrentando os seus monstros internos para fazer aquilo que precisa ser feito, para ter saúde, energia, disposição e deixar um exemplo bom para os seus filhos. Mostrar para eles onde você tem dificuldades, mostrar para os seus filhos a sua fraqueza. Todos nós temos fraqueza. E para mim, quando eu vejo fraqueza, é um motivo ao qual eu posso usar para me tornar mais forte. É como um músculo. Se meu músculo está fraco, o que eu vou fazer? Vou treinar esse músculo para se tornar mais forte. Então, pessoas fortes não residem em corpos fracos. Então, se você quer se tornar mais forte mentalmente, deixar um legado para os teus filhos, você tem que começar por você. Muitas pessoas vão falar para mim, isso é bobeira, isso é mentira, não sei o que lá. Você está falando porque você não consegue fazer. E daí vai botar a culpa em mim do que eu estou falando é mentira. Mas na verdade, se você olhar por dentro e enfrentar os seus monstros, você talvez veja que lá tem algo escondido que você precisa enfrentar, que você vai se tornar uma pessoa melhor, não só para você, mas também para os seus filhos. Porque eles precisam de você. E quando eles precisam de você, o que você vai estar fazendo? Fugindo da responsabilidade? Porque muitas vezes você usar as suas dificuldades como justificativas é fugir das suas responsabilidades. E como eu falo, homens de verdade fazem o que precisa ser feito, não o que eles estão com vontade de fazer. Top. E é nesse momento que a gente pensa, e aí, teus filhos vão aprender isso? Vão aprender que primeiro é obrigação, depois é diversão? Ou eles vão viver se escondendo da responsabilidade, viver se escondendo dentro de um prazer imediato e deixar de construir um futuro mais forte e um legado para você, para tua família? E o que a gente estava falando, né? Os filhos vão fazer exatamente o que a gente faz. E aí, sabe uma coisa que eu adoro fazer com os meus meninos? Pedir perdão para eles. Por pequenas coisas, coisas bem simples que às vezes, na minha visão, até tá certo. Mas magoou eles ou eles não gostaram daquilo. E eu, na hora, perdão, filho. Porque quando eles veem o pai... Cara, eles perdoam muito rápido. Perdão, eu também Na verdade, nem precisaria pedir, teoricamente, porque eles já tinham perdoado, né? Eles têm uma habilidade em ter o perdão incondicional, que eu acho maravilhoso. O perdão incondicional é a gente perdoar sem nem ter pedido perdão, né? Mas eles veem o pai pedindo perdão. Então, para eles, vai ser muito mais natural eles pedirem perdão por algo. Porque se eles não veem eu pedindo perdão, eles não vão saber o que é isso. Eles não vão praticar isso. Né? E aí a gente falou aqui sobre os 3 pilares que eu falo em todas as consultas já há algum tempo. Corpo, alma e espírito. Né? A parte do corpo é onde a gente vai fazer os cuidados com atividade física, com alimentação, uma visita periódica ao médico, Sim. uma reposição hormonal. Sim. E esse físico ele é essencial. Sim. Mas o alma é o coração, é as emoções. E como nós temos uma sociedade destruída emocionalmente hoje, onde deixa os filhos abandonados no celular,
Aonde eu procrastino e eu prefiro ficar assistindo meu futebol ou lavando a minha louça e limpando a casa, né? As mamães da neura, do que estar dando uma atenção de joelho no chão brincando com o seu filho. As emoções que a gente está destruída em nós estamos replicando neles. Sim. E aí ainda a parte espiritual, né? A espiritualidade hoje é essencial e a gente vê tantas famílias destruídas, porque não tem uma base na espiritualidade. E a ciência prova, quem tem uma espiritualidade, indiferente de religião, se recupera mais rápido de doenças. Sim. Vai melhor em todos os pilares da vida. E aí eu pergunto, né, para quem está assistindo, como está a sua casa? Como estão os seus filhos? Como está a sua vida? Como vocês têm influenciado as pessoas que dependem de vocês? Os seus. Como está o seu corpo, a sua alma e o seu espírito para você influenciar e cuidar da sua família? Isso a gente vê hoje destruído, né, irmão? E é uma tristeza. E eu acho legal que a conexão entre corpo, alma e espírito, a gente vê bases isoladas. Mas se você não está cuidando bem do seu corpo, você não está sendo honesto, justo com Deus. Já parou pra pensar nisso? Você pega e ora todos os dias para Deus. Vamos ter que dobrar o podcast, galera, porque vai entrar em outra... Você pega e ora todos os dias para Deus. Deus me dá saúde. E orar é oração. Orar mais ação. Você pede todos os dias para Deus saúde e você está cada vez mais doente. E Deus não vai te dar mais saúde, porque não depende dele te dar mais saúde. Depende de você ir atrás de mais saúde. Para de cobrar saúde de Deus. Você está fazendo tudo certinho? Tudo bem. Estou falando para você não orar? Não estou falando para você orar. Estou falando que Deus espera que você cuide do seu corpo. O corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Você acha justo ou acha justo com Deus chegar lá na igreja e dar tudo sujo, bagunçado, quebrado, com ninguém se importando? Se o nosso corpo é templo do Espírito... Isso seria um pecado, não seria? Como está a sua casa? Como você está recebendo Deus? Né? Lá o apóstolo Paulo em Coríntios ele fala exatamente isso. O nosso corpo é templo do Espírito e glorifiquem a Deus através do seu corpo. Então, como nós estamos glorificando a Deus com esse corpinho, né? Com esse barrigão, com esse sedentarismo. E não estou falando sobre estética. Eu estou falando sobre saúde. Eu estou falando sobre saúde, sobre energia, sobre disposição. Onde devia ser cobrado nas igrejas. Cara, você tem que treinar, você tem que se alimentar bem. Por quê? Porque tem que estar bem o seu corpo. Sobre estética? Não. Mas sobre a sua saúde. É ali que Deus reside. Você está pedindo algo onde você não faz, espera que Ele faça por você. Não, e tem um avivalista escocês, cara, que ele tem uma frase muito legal. A gente entende que todos nós temos um propósito, né, espiritual. E esse avivalista viveu muito pouco, ele faleceu aos 29 anos. E ele, na beira do leito de morte, ele falou que Deus deu para ele um cavalo e uma mensagem. Ele matou o cavalo e não entregou a mensagem. O cavalo é o corpo dele. Então, se a gente não está cuidando do nosso corpo, a gente não vai conseguir cumprir com o propósito de Deus. Então, se nós temos uma missão a ser cumprida aqui, e eu não cuido do meu corpo minimamente, eu nem cumpro com a minha responsabilidade de entregar a missão que Deus me deu. Loucura, né? É loucura, pior que é loucura. E pensando nisso, e de verdade, eu não falo sobre estética e ter um corpo shapeado, bonito, cinturinha e tudo mais. Não, mas ter um corpo saudável. E quando a gente fala de obesidade, sobrepeso, não está dentro de um corpo saudável. Quando você fala de pessoas magras, sedentárias, não são corpos saudáveis. Por isso que eu falo que o exercício é tão importante. Porque se a obesidade faz tão mal, porém tem estudos que mostram que pessoas obesas, ativas, versus sedentários, magros, eles são mais suscetíveis à doença e são menos saudáveis do que o obeso ativo. Então, não é só sobre estética, mas é sobre exercício e cuidar do seu tempo. E muitos, né, me procuram e procuram você pensando na estética, né? E
se eles entendessem realmente tudo o que a gente falou aqui, que no final a estética vai ser consequência, né? E eles vão estar conquistando algo tão melhor e maior, que é envelhecer com saúde, e a estética vai acontecer naturalmente. Né? Irmão, sensacional o papo, foi maravilhoso. O time ali da produção já mostrou 10 vezes a plaquinha do tempo ali. Irmão, maravilhoso a nossa conversa, foi sensacional. Eu vou te deixar um minuto para você deixar uma última mensagem aí para os nossos telespectadores, nossos seguidores. E queria que você deixasse uma mensagem legal aí para eles, mas antes de tudo, agradecer a você. Obrigado mais uma vez, irmão. O trabalho que você faz é maravilhoso, sensacional. Eu já vi você falando, hoje você não falou, mas você salva vidas, cara. Né? Essa é a missão. Você vem salvando muitas vidas, porque quando a gente entende que a atividade física, como eu falei, diminui a mortalidade, quem trabalha como você, né, induzindo, conduzindo, estimulando a fazer atividade física, você está salvando vidas, irmão. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Eu tenho uma honra de ser seu amigo, uma honra de receber você aqui. Eu tenho um amor especial por você e pela tua família. Obrigado, meu irmão. Eu também. Deixa a tua mensagem aí. A maioria das pessoas morre entre os 40 e 50 anos, como eu falei anteriormente aqui, mas só lá aos 80 é que elas são enterradas. Como que está a tua vida hoje? Você está sobrevivendo ou você está vivendo? A vida é muito mais do que isso, que nem eu falo, que eu prego aqui, é sobre ter a sua melhor fase depois dos 40, 50 anos ou mais. Levanta do sofá, vai viver, vá fazer exercício, nem que seja aí na frente da sua televisão, vá acompanhar seus filhos, seus netos. O que a gente quer trazer é muito mais do que exercício, é muito mais do que estética. É sobre viver de verdade, viver o seu propósito, deixar um legado mais do que heranças. Então levanta e vai viver, porque essa vida é bela e essa vida é única. E como está o seu corpo é quem manda se você vai ter saúde, energia e disposição para você poder viver essa vida de verdade. Então a minha mensagem é: levanta e vai viver. Obrigado, irmão. E para você que gostou desse assunto e desse papo sobre saúde, atividade física, alimentação, envelhecimento saudável, criação de filhos, emocional, espiritual, foram tantos assuntos legais hoje e de importância essencial no nosso bem-estar, no nosso sucesso e felicidade. Encaminhe, compartilhe, siga aqui o nosso canal, siga o Zanon. Ele é referência em atividade física e vai poder te ajudar também a conquistar todos os seus objetivos. Obrigado, irmão. Obrigado, meu irmão.